Marçal participou agora pela manhã de uma sabatina na rádio CBN e olha, o clima ficou pesado após algumas discordâncias com principalmente duas jornalistas que estavam presentes, Malu Gaspar e Vera Magalhães, ambas do Globo. A primeira rusga veio após a Vera Magalhães pegar o fato do Paulo Marçal usar a carteira de trabalho como um símbolo de campanha política e ao mesmo tempo ter processos trabalhistas em suas empresas. Ó, vou falar, a coisa ficou feia logo de cara. Candidato, o senhor tem usado bastante a carteira de trabalho, né, como um símbolo aí da sua campanha, tanto para atingir os adversários, como para produzir alguns memes. Mas as suas empresas, essas que o senhor mencionou para Maria Cristina, inclusive que estão fazendo uma expansão global, elas colecionam alguns processos trabalhistas justamente de funcionários que dizem não receber direitos trabalhistas. Tem pelo menos 12 ações nesse sentido. Além disso, o senhor estava falando do conglomerado e da expansão dele. Uma das empresas o senhor deixou de declarar, né, quando o senhor declarou o seu patrimônio para a Justiça Eleitoral e para a Receita. O senhor é uma empresa que vale cerca de 22 milhões, a Flat Participações. Isso tudo não é um contrassenso em relação ao que o senhor prega, tanto em termos de prosperidade das suas empresas, quanto da importância da carteira de trabalho como esse veículo para a autonomia das pessoas? Primeira coisa, Vera, é que a empresa não pode participar de processo eleitoral, nem doando e nem sendo atacada. Vocês estão trazendo as minhas empresas, elas não devem Quem trouxe foi o senhor. Não, mas tudo bem, quem trouxe foi ela, porque ela falou da direção. Sua única experiência, candidato, sua única experiência como empresário. Eu tenho muito mais experiência que esse empresário, Mas isso é o seu passado. O senhor tem coordenação, o senhor tem o Se você deixar, eu posso responder. Não, eu estou dizendo o porquê da pergunta, eu queria que o senhor respondesse. Eu estou respondendo. Então vamos lá. Vamos lá. As empresas não participam do processo eleitoral. É proibido a empresa doar, é proibido a empresa participar. Quando você fala, né, o nosso grupo hoje é avaliado em 5,2 bilhões de reais. Esse é o grupo, não sou eu. Aí você fala, você escondeu uma empresa. Mas como que eu escondi uma empresa? Eu vou ter que dar aula de direito empresarial? Você sabe estruturação de hold, de family office? Quem está falando isso é a Receita, não sou eu. A Receita não falou isso, lugar nenhum. Quem falou isso foram os jornalistas. Aí você pode pegar o nome, você acabou de errar. Não foi Receita que falou. Eu não tenho nenhum problema com a Receita Federal. Você pode citar aí onde está essa declaração da Receita? A Receita, o senhor não informou a Receita, portanto... Não informei não. Como que você sabe que a empresa é minha? Eu informei para a Receita e pago todos os impostos das empresas. Fala o nome do jornalista que criou o factoide. Vou te explicar. Quando a organização empresarial fica debaixo de holds, eu tenho acho que 7 holds. Tem hold de loteamento, de construção civil, hold que participa de startup, eu tenho várias holds. Se você... Alguém falou, mas as cartas... Deixa eu te falar, você imagina ter só 12 processos trabalhistas num conglomerado que vale 5 bilhões de reais. Isso é ínfimo. Eu nem preciso resolver coisas desse jeito. Todo mundo que fala que precisa de alguma coisa, eu atendo prontamente. Difícil é você me ver tomando um processo. O grupo inteiro tem mais de 110 processos. 110 processos para um grupo desse tamanho, com dezenas de empresas, é nada. Nós estamos no país do processo. 98% dos processos trabalhistas mundiais são do Brasil, pra você ter uma noção. É por isso que muita empresa vai embora daqui. Eu não sou a favor de ninguém explorar ninguém, eu sou um cara justo, eu faço todo mundo em volta de mim prosperar. Agora, é interessante vocês convidarem a minha empresa para o debate, sendo que a empresa não pode participar do processo eleitoral. E eu tenho experiência com muitas outras coisas. Eu já fui funcionário 13 anos. É uma grande experiência que eu tenho também. Mas como o senhor prosperou foi como empresário, não coach, empresário? Não foi sendo coach nem empresário, foi mudando a minha mentalidade. Porque um monte de gente virou empresário e virou coach e é fracassado na vida. Então não foi nenhuma dessas duas coisas que me fez prosperar. O que me fez prosperar foi gostar de aprender, viver de desafio, de novas experiências. E para mim é um grande desafio estar aqui nessa eleição. Eu tenho convicção no meu coração que é uma revolta do povo. O povo não quer saber de politicagem, não quer saber de jornalismo que é bancado por dinheiro público, não quer saber de militância no jornalismo que é bancado por dinheiro que é nosso, do povo. Não quer saber de um Ricardo Nunes que gastou 600 milhões de reais colocando dinheiro na mão da mídia para falar bem dele. Candidato, posso fazer uma pergunta? Claro, sempre. Pronto, aí ó, interrompeu, né? Porque aí já vamos para outra pergunta, porque também não podem ficar só na mesma questão ali por muito tempo. E isso daí aconteceu logo no início da entrevista, entendeu? Então o clima com a Vera Magalhães já não ficou dos melhores logo no início, mas aí seguiu. Após ser perguntado sobre o presidente de El Salvador, o Bukele, né, o que o Pablo ainda viajou pra lá pra tentar encontrar com ele, acabou não conseguindo encontrar, o Pablo e a Vera voltaram a se estranhar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um ponto só sobre El Salvador, candidato. Nayib Bukele, que é o presidente, ele é um autocrata. Ele está renovando um estado de exceção para governar, prendeu 70 mil pessoas, julgou não de forma individual, julgou em forma de grupo. Ele mudou a Constituição para poder se reeleger, mudou todos os membros da Corte Suprema, ou seja, diminuiu a criminalidade num custo que é de 70 mil pessoas presas e foi denunciado por vários tribunais internacionais. Então, o que o senhor viu lá em El Salvador que pode ser usado em São Paulo? E o que referenciar um ditador diz sobre a sua visão com relação à democracia? Na verdade, eu fui ouvir o povo também, né? O povo está encantado. Teve os exageros, inclusive eles assumem os exageros. Se a gente não juntar o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, a gente vai ser engolido pelo crime organizado. O que eles fizeram? Agora vou dar minha visão de jurista, tá? Nosso Código Penal da década de 40, ele precisa de ser revisto. Só um pouquinho.
A LEP, que é a Lei de Execução Penal, precisa ser revista. Aqui E uma só coisa um pouquinho, vocês não repararam, mas quem ia começar a falar ia ser a Malu Gaspar. Prestem atenção aqui, ó. Ó, essa daqui do meio, né? Do meio aqui. Prestem atenção nela, que ó. eles fizeram. Agora eu vou dar minha visão de jurista, tá? Nosso Código Penal da década de 40, ele precisa de ser revisto. Só um pouquinho. A Aí, LEP, que é a Lei de Execução Penal, hora. E isso não foi a primeira vez, daqui a pouco a gente mostra mais. Se você for pego cometendo um crime e for de Gangue. facção criminosa, As maras. você tá perdido. Ou seja, como é que faz pra combater o crime organizado? É tão simples. Pra combater o crime organizado é o seguinte, você tem uma pena se você executar um crime. Se você for de crime organizado e comprovar, essa pena sua vai ser o dobro. Aí você fala, meu Deus, é claro, eles fizeram da forma errada, não tem como sustentar isso. Agora o resultado é impressionante, todo mundo ama o caso. Os fins justificam os meios, então? Aí eu vou te falar, se o Ministério Público estiver junto, o Judiciário e todo mundo, eu Mas animo... essa estrutura é uma estrutura de democracia. Sim. No caso dele, não tem democracia. Ele ganhou no voto, igual o Lula. Ganhou no voto e tá tudo bem. Agora, o que ele fez, a gente faz sem... Quais foram os exageros que o senhor disse que ele cometeu? De fato, pegar um monte de gente e prender só por Sem ter o devido tatuagem de uma processo. facção criminal. E o Ó, prefeito ele não pegou faz isso. presídio. Não, ninguém tá falando de prefeito. O Bukele, já que você trouxe ele pra discussão, ele... Ó, presta atenção. Aí ele falou, o Bukele, já que você trouxe ele pra discussão, aí ó, presta atenção. foi Não foi o prefeito. senhor que trouxe, candidato. Não, ele falou Bukele, Não, eu o falei senhor citou El El Salvador. Salvador. Não, É senhora, quem governado falou pelo Bukele foi ele. É Ele que falou governado Bukele. pelo Bukele, ele é o Mas eu governador. não falei de Bukele. Mas Ele achei falou. interessante porque é um exemplo Eu que só- você cita como copiável Não, e é- tem é- muitos problemas. É o seguinte, na hora que você tiver um filho assassinado, aí você vai ver que às vezes compensa fazer algo. A Vera bateu na mesa. Esse é o problema. A gente tá num país onde tem 60 mil homicídios. Mas E aí o você Brasil- vai num outro país que tem 0 a 695 dias. Ah, não, a gente não pode fazer assim. É o seguinte, o É uma prefeito não morte tem pela competência. outra, né? É a morte de, é uma Não, morte mas ele não pela matou, outra. não. Ele só prendeu os bandidos. Ele não saiu matando ninguém, não. Quem matou foi o crime organizado. Sabe o que aconteceu? O Gustavo, inclusive eu tenho filmado, eu fiz um documentário pra soltar pro Brasil inteiro ver. Vou soltar agora. O crime organizado penalizou quem não assumiu que era do crime. Não tinha pra onde escapar. O crime organizado, quando viu o cara falando que não era, ele ia ser penalizado de qualquer jeito. Ou então você vai pegar o dobro de cadeia. O que eu quero que você entenda? O Estado nosso, brasileiro, é um Estado que quer libertar, inclusive o Bolos, Bolis, quer libertar 24 mil, isso é coisa do pessoal, libertar 24 mil traficantes, apoia de fato a descriminalização das drogas. Todo ano de eleição ele tem que dar uma frenada e muda, e a parte da mídia que é militante fica desesperada em relação a ele. Agora é o seguinte, os mais ricos podem ter sua segurança, os mais pobres não. Então, na hora que a Vera bateu na mesa, eu falei, quando você tiver um filho assassinado, é igual uma roleta russa. Nós estamos numa sociedade onde a gente está protegendo bandido, onde tem bandido dentro da prefeitura, e de fato, o que está acontecendo? A gente fala, não, a gente tem que ter os direitos humanos. Os direitos humanos tem que ter sim. O direito humano da sociedade vive em paz. Se o bandido quer ir contra o pacto social, ele tem que pagar. E eu quero dar um recado para a cidade de São Paulo. Essa vai ser a última geração do crime. E eu vou te falar por quê. Se a gente não conseguir resolver de forma abrupta como ele resolveu, que eu acho que a gente não dá conta, tá? Nós não temos estrutura para fazer isso. Nós vamos resolver de um jeito que vai demorar, mas vai ser a última geração. Nós vamos colocar esporte em todo mundo. Nós vamos empresarizar a escola. Como que é empresarizar? Quem aqui não quer ter seu próprio negócio? Quem quer ficar a vida inteira ganhando um salário? Eu duvido. Você que está me assistindo, você quer ficar pilotando para Uber até que dia? Você que é taxista, você não quer ter a sua frota de carro, você não quer mexer com outros negócios, você quer ficar uma vida inteira fazendo a mesma coisa? Eu acredito que não. Então a empresarização vai começar na escola e vai ter um braço de ensino em todas as empresas. Podem contar com isso, que a educação na cidade de São Paulo vai ser continuada para a gente ensinar o brasileiro. São Paulo é o futuro do país e eu peço uma chance para vocês votarem no 28, no dia 6, a revolta do povo. Perfeito. Tá aí, né? E aí, vamos deixando um pouquinho a Vera de lado. O Marçal também entrou em conflito ali direto, como vocês já puderam observar ali, com a Malu Gaspar, que é a que fica ali no centro. Ela falou sobre as casas que o Marçal revelou, né? Que ajudou a construir lá na Angola. Ele inclusive citou a cidade ali da Angola. Vamos ver essa treta. E na sequência, vocês vão ver mais informações importantíssimas sobre esse caso envolvendo lá aquela cidade da Angola, que o Paulo Marçal fala que, com a ajuda de uma ONG, né, ele conseguiu angariar recursos, vamos dizer assim, para construir 300 casas lá naquela cidade. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Que bom. Bom, o senhor falou já várias vezes, em várias entrevistas, de um projeto de construção de casas em Camizungo, em Angola. Sim. Inclusive como um exemplo de que o senhor sabe o que fazer, como fazer para desfavelizar São Paulo. Só que algumas reportagens foram feitas sobre esse projeto, eu vou citar do jornal Globo, que teve lá e constatou que das 300 casas que foram prometidas em 2019, só 42 foram integralmente entregues. Detalhe que ela falou, o jornal O Globo esteve lá. E o jornal O Globo é o que ela trabalha, tá, gente? Vamos seguindo.
Isso já tem 5 anos, que é mais do que um mandato de prefeito. Vocês pediram... Virei prefeito de Camisunga. Pois é, bom, o senhor sempre usa isso como exemplo, né? Vários Não só lá, vídeos. Moçambique, em outros lugares a gente ajuda Eu nunca também. vi nenhum vídeo sobre Moçambique, só vi mesmo de Camisungo. E vocês pediram doações usando como destinatário uma ONG chamada Centro Vida Nordeste, que fica lá na Paraíba, no município da Prata, presidida por um empresário chamado João Pedro Salvador de Lima. E desses 4,2 milhões arrecadados em 2 leilões, 2019 e 2023, menos da metade realmente chegou à região. Então eu queria saber se a gente ainda deve olhar para o que aconteceu em Camisungo como modelo da sua gestão, já que até agora muito pouco do prometido foi entregue. Não prometi isso. Quem está construindo é eles. O desinteresse em saber a verdade é assustador. Eu não falei para ninguém, vou construir até tal data. Eu não sou gestor de lá, eu sou apoiador. Só um pouquinho que eu estou respondendo. O que está acontecendo lá é o seguinte. Lá é um modelo de cidade. Gente. É um vilarejo. A gente está comprando as áreas. Só pra você ver que loucura. A gente tem que comprar as áreas de um partido de esquerda que tem lá, que são comunistas. Tem lá uma casinha do líder do partido. A terra é do povo e a gente, para construir, tem que comprar terreno. Pode usar A gente tem que alimentar as pessoas. Lá a gente construiu centro esportivo. Lá a gente construiu escola. Alguns empresários. Quando fala a gente, é muita gente. Sou apoiador lá. A gente colocou um posto de saúde. A gente manda médico daqui. A gente que custeia. Lá a gente fez galpão de empreendedorismo. Eu coloquei lá máquinas de fazer tijolo. Eles fazem os tijolos. Se a reportagem fosse honesta, a que foi lá, se ela for honesta, ela vai ver. Ela não foi honesta porque se ela quiser entender e não só queimar uma pessoa, ela vai entender o que está acontecendo. Quem constrói são as pessoas de lá. E é na velocidade delas. Elas fabricam o tijolo ecológico, eu doei as máquinas. A rede elétrica que tem lá, quem doou foi a minha família. Nós somos grandes apoiadores e eu fiz uma promessa para esse povo. A promessa foi: não saio daqui até terminar a última casa. Ninguém tá com um gargalo lá, ninguém é prefeito lá e ninguém tá falando que vai construir até tal data. Porque quem constrói é o próprio povo. E aí que tá a grande verdade. Os últimos 2 aniversários da minha vida, eu dediquei a fazer um leilão para lá. E todo mundo que me segue já viu. As pessoas que fazem lance pela internet não honram. E aí a gente pega todo o recurso, transfere para essa ONG e lá tem gente que... Essa ONG tem alguma coisa especial? Não, é a ONG para levar o dinheiro. Mas porque essa e não uma outra? É porque a ONG que tava... O líder de lá falou, tem que ser essa ONG, então só me dá aqui. E a maior parte do recurso já foi direto para a ONG, não passou nada na minha mão. Agora, eu doei, minha esposa doou, a gente faz doações, levei meus filhos. Você vai em algumas casas lá, uma casa é da Isabelinha, uma casa foi o Benjamin que doou, que é meu filho 02, o outro foi o Lorenzo, o outro foi o Miguel, eu coloquei meus filhos para doar a casa. Mas quem constrói é o povo. Por que de 2019 até hoje não terminou? Por causa da pandemia. Antes custava 20 mil, agora custa 65 mil a casa. E a gente entrega a casa mobiliada. Lá não tem dinheiro nem de Angola, nem do governo brasileiro. A gente tá ajudando ali, tá ajudando em outros lugares. E a gente vai aumentar a quantidade de ajuda na África inteira. É um desejo do meu coração. Meu coração é africano. Brasil é africano. Né? A gente tem hoje 50% aproximadamente das pessoas que são africanas. Vieram de lá e meu coração é africano. Os angolanos, as pessoas de Moçambique, de Cabo Verde, de Níger, da Nigéria. Só para entender, isso, as casas não foram construídas numa velocidade maior porque não foi possível, a comunidade os não homens, construiu. sabe como é que é lá? Quando eu cheguei em 2019, as mulheres pegavam na enxada, as crianças cuidavam das crianças e os homens não trabalhavam. Homens, pelo amor de Deus, arruma um trabalho e para de fumar maconha. Sabe o que aconteceu? A gente qualificou esses caras para serem carpinteiros, pedreiros, eles estão construindo. E quem foi lá perturbar, chamando eles de reportagem, foi canalha com esse povo. Porque esse povo tá fazendo o próprio tijolo. Foi canalha porque, querendo me atingir, tá deixando todo mundo doido lá. Depois que eu vencer a eleição, eu vou mostrar os outros trabalhos. Eu não vou mostrar porque essas reportagens foram nesses lugares perturbar a paz dessas pessoas. Quem tá construindo são as próprias pessoas. E eu fiz um compromisso pro Paulo, de 8 anos de idade, que mora no Camisungo. Eu nunca sairei daqui até fazer a última casa e tá prometido, Paulo. Nós vamos entregar até a última casa, você pode contar comigo aí até levantar essa última casa. Perfeito, então. E aí, como informado, né, temos um outro detalhe aqui pra mostrar pra vocês, envolvendo essas questões aí relacionado à cidade Camuzingo, né, algo nesse sentido aí. O Nando Moura, né, um desafeto do Pablo Marçal declarado, publicou um vídeo recentemente intitulado como Marçal, a fraude na África. Nesse vídeo, ele trouxe algumas informações que eu quero mostrar pra vocês. Foram duras críticas ao Marçal e separamos alguns dos melhores momentos, ou dos momentos de destaque ali, para vocês analisarem junto comigo, perfeito? Vamos assistir aqui juntos e aí a gente vai comentando. As notícias que saem são essas daqui. Pablo Marçal mente, 300 casas que o coach diz ter construído em Angola nunca existiram. Projeto na África propagandeado por Marçal é de ONG e tem mais de 1000 doadores. Projeto na África explorado por Marçal na eleição, na verdade é de ONG. Pablo Marçal, dinheiro de Angola vai para a ONG de bicheiro. Em Angola, 358 famílias ainda aguardam casas de projeto alardeado por Marçal. Projeto na África não é de Marçal e tem a maioria sem luz, sem água e morando em casas de lata. Uma pessoa como Marçal mentindo? Mentiu sobre a África? Será? Puxa vida, você que acredita num cara como Pablo Marçal, meu doce 83, meu cristãozinho demagogo, puxa vida, você é o cara que acreditou que o Nego Di doou também 1 milhão para o Rio Grande do Sul, não é? Você é o idiota também que acreditou em todo o teatro que o Pablo Marçal fez com as doações do Rio Grande do Sul.
Ele simplesmente montou o seu palco de divulgação própria lá, enquanto a doação de outras pessoas passavam. E durante todo o momento onde o pessoal do Rio Grande do Sul mais sofria, o que o Pablo Marçal fazia? Vendia e falava a respeito dos seus próprios infoprodutos. Então, vamos aqui fazer um react juntos desta denúncia da imprensa. Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, tem usado um projeto social em Kamizungo, na Angola, como trunfo para dizer que vai desfabilizar a cidade caso seja eleito. Seja bem-vindo à comunidade de Kamizungo. Em um documentário, Marçal aparece exaltando as mudanças que ajudou a promover na comunidade, como a construção de casas e a chegada de água e eletricidade. Nós viemos mostrar para vocês o que é a prosperidade. Marçal é o principal financiador do projeto desde 2019, mas não é o único. A iniciativa é da ONG brasileira e cristã Atos, apoiada por cerca de 1.000 doadores. Mais de 1.000 doadores. Você já viu o documentário que o Marçal faz sobre isso aqui? Para quem entende um pouquinho de edição, é patético. Quando ele dá quando ele abre um pouco a câmera, você vê que ele estoura as cores para que você não possa ver a miséria total. Quando ele sobrevoa com o drone, ele sobrevoa só o teatrinho que ele fez, que são algumas poucas casas que ele construiu, inclusive nem com o dinheiro dele. Ele diz que abriu poços artesianos lá e tudo mais, e na verdade, esses poços nunca foram feitos por ele, foram feitos por outras iniciativas internacionais, não tem nada a ver com as ONGs dele próprio. Você, para acreditar em um cara como o Marçal, você é muito burro mesmo, né? Ele diz que mudou a mentalidade da África. Porra nenhuma, meu irmão. Se você não é um completo idiota, você sabe que este camarada simplesmente foi lá para fazer propaganda. Assim como ele fez a mesma coisa no Rio Grande do Sul. Você precisa ser muito cretino para achar que um cara que tem 2 helicópteros e um avião tem mais aeronaves ajudando no Rio Grande do Sul do que o Exército, do que as forças de socorro. Você precisa ser completamente idiota. E aquele avião dele fez uma viagem só, onde só o combustível aeronáutico custava infinitamente mais do que as cestas básicas que ele conseguiu colocar dentro daquela merda. Isto é um vagabundo da pior espécie. Pablo Marçal subiu na vida enganando os outros. Ele sabe disso. E tá aqui ele, dizendo que lutava contra tubarões. Você tem 2 mãos, não tem? O tubarão chega, você usa uma mão para dar um murro no focinho dele. Se um leão parar na sua frente, uma onça parar na sua frente, você vai morrer porque você não sabe o que tem que fazer. Você é fraco, você é cara de doido. Você é fraco. Ele luta contra tubarão, ele luta contra onça e tudo mais, mas não consegue desviar da cadeirada de um velho de 200 quilos. Fala, de maca. Resumindo. Você correu assim na maratona? Eu só precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo. Eles queriam fazer uma cena. Não precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena. Ele nunca consegue colocar a culpa nele próprio. Quando ele fornecia listas de velhinhos, de pensionistas, para a quadrilha onde ele participava lesar, ele fala, não, eu só estava consertando o computador. Como se ele figurou como delator. Significa que ele sabia de todo o processo. Sabia totalmente. Você vê pelos áudios. A lista não tá boa, não. Não tá boa, não? Então eu vou fornecer outra para você aí e tal. Assiste, ouça os áudios do Marçal. Tava pra ir correndo pro hospital. Tava pra ir correndo pro hospital. Eles fizeram a cena. Olha lá. Você sabe por que o Marçal quer ser prefeito? Hein? Você sabe por quê? Para contar com a impunidade que os políticos gozam. Não poderem ser investigados ou, às vezes, alvo, né, de processos de crimes anteriores ao mandato. Ou você ainda não entendeu? Palavras fortes aí do Nando Moura, né? Mas é o seguinte, a gente vai deixar o link do vídeo do Nando Moura aqui embaixo na descrição, juntamente com o link da sabatina completa feita pelo Pablo Marçal na rádio CBN. Perfeito? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vocês concordam com as palavras duras feitas pelo Nando Moura? Deixa aqui embaixo. E é isso, não se esqueça de clicar em gostei para acompanhar as próximas notícias.